Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, programa de terça-feira, 27 de abril. Estamos gravando na segunda, como vocês podem ver, a luminosidade já é à noite. Fugimos do horário comercial para poder atender o nosso querido convidado de hoje, um amigo de muito tempo atrás, que tem a honra de ter aqui no programa hoje, e que a gente está aí fazendo essa entrevista, que também a gente estava tentando achar um horário na agenda, já que ele está com uma outra função hoje que o ocupa bastante. Mas, antes de tudo, eu gostaria que, para quem não conhece, Ivoti existe uma característica. Na área esportiva existe o esporte antes e pós Diego Dain, meu convidado da noite de hoje. Boa noite, Diego. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Bom te rever. Da mesma forma, alegria. Diego, antes de a gente falar dessa antes e depois de Diego e Ivoti, vamos falar do Diego interessado pelo esporte e principalmente Diego atleta. Porque o Diego, eu lembro, um sub-23, nós jogando lá na Serra, um triangular, isso em 90 e alguma coisa, tu era o capitão do time do Ivoti, eu era o preparador dos dois irmãos, e nós fizemos lá o triangular. Me conta como é que se deu o gosto e a prática pelo futebol, primeiro. Cláudio, inicialmente, assim, eu quero dizer que é bom te rever. Tenho falado com teu pai aqui em Ivoti, eventualmente. Dizer para ti que tenho acompanhado dentro do possível o teu programa. Te parabenizo pela tua luta no esporte, pelos teus projetos esportivos, e dizer que tu sabes que eu sou grato a ti, ao Girardi, por vocês terem estado comigo quando eu comecei a trabalhar com o esporte como profissão. Né? Falando sobre a época, o tempo que a gente jogou futebol, em que nós nos conhecemos, em que tu eras preparador físico e eu atuava no Clube Ivoti. Isso foi em torno de 98, tá? Sub-21, fazem uns 20 anos. Então, me lembro dessa época. E, na verdade, assim, o meu início foi... Eu sempre morei, eu cresci perto do campo de Ivoti. Então, na época, o que a gente fazia era jogar futebol lá no campo, né? Tu conhece a estrutura? Sim. Tu sabe que nós tínhamos a escolinha de muitos anos atrás. Depois eu também passei a trabalhar na escolinha, enfim. Mas na oportunidade eu joguei, me criei jogando futebol lá no campo do Ivoti. E depois eu passei como todos os meninos, a juvenil, e depois eu passei a atuar no amador. E fiquei, se não me engano, 6 ou 7 anos formando zaga no amador com alguns conhecidos aí, com o Luiz Henrique, que foi profissional, com o Xuxa, enfim, o pessoal que é conhecido aí do esporte amador, né? Inclusive campeão um ano do estadual, correto? Isso, a gente fez 3 finais seguidas, 99, 2000 e 2001. 99 nós perdemos para a Associação Sapiranga, 1-0 a final. 2000 nós vencemos o 7 em Ivoti, 2-0. E 2001 nós perdemos para o 7 em Ivoti, nos pênaltis. Né? Nós fizemos 2 finais seguidas, Ivoti e 7 de setembro, que era um clássico, né? Sim. Na oportunidade eu tinha 20 para 21 anos. E depois acabei entrando na Faculdade de Educação Física. Não consegui mais acompanhar, o Ivoti treinava terças e quintas. E, enfim, como era esporte amador, a minha preferência, o meu objetivo era estudar. Então, acabei perdendo espaço e, enfim, mas sempre continuei no esporte. Também fui trabalhar no esporte em função da minha Faculdade de Educação Física, né?
Essa é um breve resumo da minha história. Do teu início de história. Porque daí Isso. vem esse período legal que tu fizeste, que foi o curso de Educação Física na Fevale. Cursaste ali na Fevale, né? Se formando em 2009, correto? Exatamente. Eu comecei em 99 e terminei em 2009. É que, como muitos aqui, eu sempre gostei muito de todas as modalidades, né? Principalmente basquete, vôlei. Gostava, de certa forma, de algumas áreas do atletismo, né? Mas gostava do basquete, fui incentivado por um professor de educação física na escola Matias Chitz, tinha facilidade com algumas modalidades. Correto, né? E aí o professor El. Isso. Professor El. E aí acabei optando por fazer faculdade de educação física. E por isso decidi trabalhar também, me surgiu oportunidades nas prefeituras. Os prefeitos acompanhavam o trabalho que a gente fazia e acabaram nos convidando para tocar esse setor. Então, fiquei 16 anos atuando no setor de desporto, de 2001 a 2016, em Voti, Presidente Lucena e Lindolfo Collor. E nas 3 oportunidades, os 3 municípios, eu pude implantar, melhor dizendo, uma situação diferente do que eu me deparei, né? Os municípios não tinham investimento no esporte, não tinham um calendário esportivo organizado, e a gente pôde mudar isso até hoje. E agora eu fico contente porque eu vejo que os municípios têm continuado, claro que dentro da sua condição financeira, né? Dentro do que conseguem investir, mas com certeza nesses 20 anos as coisas evoluíram muito, tanto nos 3, Ivoti quanto o presidente Lucena e Lindolfo Collor, né? Tem situações que eu gosto de lembrar sempre. Teve 2 moças, a Natânia é uma delas, que hoje trabalha em Teutônia. Nós implementamos um projeto de atletismo em Lindolfo Collor e ela acabou sendo destaque na equipe de atletismo de Ivoti. Esse é só um dos exemplos, né? Sim. Fora os demais jovens que puderam se beneficiar dos projetos esportivos que nós implantamos. Claro que sempre junto com o secretário de Educação, com o aval do prefeito, dos prefeitos, né? Tudo isso formou hoje uma rede esportiva nesses municípios aqui, né? Nos arredores de Voti. E hoje nós conseguimos, vocês podem acompanhar nas redes sociais, principalmente, tem várias modalidades esportivas, tem crianças praticando, tem projetos esportivos, escolinhas, tem até projetos para idosos, né? O que antes não tinha, né? Então, fico feliz, fico contente em ver isso e tenho certeza que participei disso e fiz parte disso. E tu fazendo parte, vamos perguntar, porque eu conheço 2 bem delas, como ocorreram. A terceira até porque eu estava em Santa Catarina na época. Como é que foi iniciar em Voti essa ideia toda? Conta um pouco. Olha, na verdade, eu participava apenas de campeonatos de futsal e futebol, porque era o que eu jogava, né? E aí, quando nós tivemos a oportunidade de mudar isso, nós montamos inicialmente um calendário diferenciado. Nós implantamos outras atividades, ping-pong, vôlei, basquete. O atletismo continuou, se fortaleceu, né? Olimpíadas escolares, que era uma coisa interessante que nós, na verdade, trouxemos a Ivoti com a participação tua e do Girardi, que já tinham experiência nisso, né? Torneios de basquete, de vôlei, de xadrez, principalmente, né? Inclusive, quero lembrar a ti, Cláudio, o nosso prefeito hoje aqui, o Martin, na época que eu trabalhava no desporto, e aí existia apenas o desporto e apenas um profissional, que no caso, naquela oportunidade era eu. O Martin, ele veio me procurar em 2002, saindo da escola do instituto, do ensino médio, iniciando a educação física,
e começou a trabalhar com xadrez como estagiário do departamento de desporto. Depois seguiu no desporto também como marco, enfim. Então, mas quero ressaltar aqui que o Martin, que hoje é prefeito, iniciou como estagiário de xadrez dentro do do projeto. departamento. Que legal. Interessante, né? Muito legal. É bom que as É. pessoas saibam também disso também, né? Exato. Bom a gente... Na época, o Martin iniciava a faculdade de Educação Física e precisava de um estágio na área. E aí eu me lembro até hoje, eu estava fazendo um sábado de manhã um torneio de basquete para as escolas, no ginásio municipal. Quando ele me procurou, se apresentou, disse que estava começando a estudar na Unicinos e era do internato do Instituto Iboti. E aí eu fui na administração, pedi que pudesse abrir uma vaga de estágio para ele, e assim ele começou. É interessante essa história, porque as pessoas às vezes não têm essa noção, né? Sim. E assim como ele, vários passaram estagiando ou mesmo me auxiliando, né? Que hoje seguem nesse ramo, né? Uhum. Eu, inclusive, pude ajudar outros colegas, o Ricardo Diefenbach, que não é da área de educação física, mas é envolvido com o esporte, né? Antes dele assumir o desporto em Presidente Lucena, me encontrei várias vezes com ele, o Ademar Ruppenthal, de Estância Velha, de Picada Café. Nós trabalhamos junto, eu o auxiliei, o ajudei, assim como tu e o Girardi me ajudaram. Então, é uma rede que se estabelece de ajuda mútua em prol do esporte. Uhum. Né? Isso é legal porque quanto mais pessoas possam continuar esse trabalho, né? Uhum. E isso não se perca durante as administrações. Que o pessoal que assume, o prefeito, a prefeita, o secretário de educação, que é onde normalmente os departamentos de desporto estão ligados, e sigam esse olhar para o esporte, né? Eu depois, tu sabes, em 2004... Eu vou pedir, espera só um pouquinho, que nós vamos para os nossos comerciais e já retornamos. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Boa noite. Estamos de volta, sim, à noite mesmo. Vocês estão acostumados que a gente grava durante o dia, por isso um pouco brilho aqui do fundo, vou tentar tirar isso. Mas, terça-feira, programa de terça, 27 de abril, gravado na segunda, 26. Terça que tem jogo do Inter, depois do programa, contra o Táchira, da Venezuela, 21h30, na Fox. Na Fox. E também amanhã, quarta-feira, o Inter feminino joga. O Grêmio na quinta, Sul-Americana e feminino, mas a gente informa melhor no programa de quarta-feira. Mas acompanhem que a gente vai estar sempre dando mais informações para vocês. Mas vamos voltar com a conversa com o Diego, que a gente ficou nos bastidores relembrando mais alguns detalhes. E depois desse primeiro período dele em Voti, quando foi criado um calendário esportivo, como ele mesmo já citou e buscou, ele foi junto com o pessoal que foi para Lindolf Collor e foi um dos inovadores, até porque a lei tinha mudado 1 ou 2 anos antes, se eu não me engano, e acabou tornando-se, ao invés de algo junto da Secretaria de Educação, um departamento, alguma coisa, ele foi secretário de esporte de Lindolf Collor. Fala um pouco mais sobre isso, Diego.
É isso aí, Cláudio. Isso aí foi em 2005. Na verdade, nós acabamos de fazer o trabalho aqui em Poti, de 2001 a 2004, e aí o prefeito eleito na época, o José Darcy Rapsreuter, e ele era um fã do esporte, ele era um cara que acompanhava futebol e acompanhava os campeonatos que tinha aqui, regional. Então, ele veio a Ivoti e estendeu um convite para mim e para a secretária Mailene Ehrhardt, que acabou assumindo a educação em Lindolfo. E aí, na oportunidade, a gente conversando, ele me surpreendeu até, ele me disse que ele ia propor uma secretaria de esportes. E isso era algo que até hoje não tem muito nos municípios menores, né? Menores quase nenhum. Falando até para a população saber, na época, eu lembro, Porto Alegre tinha, Caxias, Novo Hamburgo não tinha, Canoas foi também criado junto, eram só as grandes cidades. A Canoas eu participei de um encontro, era o professor Rogério Vidal, que era meu professor na época na Fevale, professor de handebol. Ele se tornou secretário de esportes de Canoas e depois esteio, se não me engano também. Sim. Né? E então Lindolfo Collor é um município que até hoje deve ter em torno de 6 mil habitantes, continua com a Secretaria de Esporte e Lazer, que segue lá fazendo as suas atividades. Claro que hoje não com um calendário tão extenso que na época, né? Mas Lindolfo segue com a secretaria, segue com um trabalho diferenciado. Então, naquele ano de 2005 até 2008, nós também continuamos o trabalho que iniciou em Ivoti. Nós implementamos um calendário esportivo diferenciado, e lá tem um projeto muito interessante que eu quero compartilhar com... Isso, eu achei que tu ia falar dele. Esse projeto muito legal que tem lá. Tem um projeto lá que foi feito pelo professor Tiago Dain, mais conhecido como Tiaguinho. Ele dava aulas de xadrez em 2 ou 3 horas da semana para todas as crianças que iam na 3ª e na 4ª série. Então, Lindolfo passou por uma época assim que todas as crianças da 3ª, da 4ª série do ensino fundamental sabiam jogar xadrez, participavam das aulas. Era como se fosse uma disciplina escolar, né? Então, esse projeto, assim, não sei se ainda hoje continua, eu acredito que não. Mas igual é inovador, né, Diego? Igual é inovador, porque não tinha nada parecido. E eu, às vezes, fico pensando quantas crianças e quantos adolescentes hoje praticam o xadrez por ter passado por aquele projeto, né? Me lembro que era projeto xadrez nas escolas. Isso aí. Né? Outra situação importante que nós implementamos lá foi na verdade, era uma pista de atletismo, né? Eram 100 metros, assim. E nós montamos as raias atrás do ginásio. E o professor Frederico Stahl, que hoje é professor do Instituto, ele fazia esse trabalho uma vez por semana com as crianças e os adolescentes do município. E aí o pessoal foi conhecendo o atletismo, né? Porque lá o pessoal não tinha acesso a essas modalidades, né? Muito menos as crianças. Então, foi um trabalho diferenciado, assim, que permanece até hoje em algumas modalidades, mas na época também a gente fez muita coisa diferente, assim, a gente jogava ping-pong, tênis de mesa, principalmente para as crianças, né? Tinha uma coisa interessante do interior, assim, tinham campeonatos de canastra que aconteciam nos bairros, né? Isso. Enfim. Eu me lembro muito forte do Interbairros, que envolvia várias modalidades durante o ano, né? Lá Lindolfo tem uma peculiaridade, assim, que é os campeonatos interbairros. Lá tem uns 4, 5, 6 bairros bem definidos e o futsal feminino é bem forte. O futsal feminino, ele é mais forte do que Ivoti, do que Presidente Lucena. Enfim, a Lindolfo tem algumas situações diferenciadas assim. E por quê? Porque o prefeito investiu naquilo naquela época, né?
Exato. ele fomentou isso, ele deu oportunidade, ele investiu, ele preparou uma estrutura dentro da administração dele que pudesse dar um resultado futuro, que até hoje ainda acontece. Claro que não na mesma escala, mas ainda tem. Então, o Lindolfo, nesse ponto, foi diferenciado. E toda essa estrutura criada na época deixou com que muitas, principalmente jovens e adolescentes, né, crianças das escolas do município daquela época, tivessem acesso ao esporte, o que antes não acontecia. Então, isso é bem legal assim, de compartilhar. E o período que eu tive fora, como é que foi em Presidente Lucena? Presidente Lucena foi um período que, da mesma maneira, nós tivemos que implantar muitas coisas. Mas é um município menor, um município onde eu achei que as coisas seriam mais fáceis e, na verdade, foram mais difíceis, né? As pessoas tinham um receio em mudança, né? Lá era um departamento que, na verdade, também nós criamos através de projeto de lei, que depois foi criado o departamento de esportes, só que dentro da Secretaria de Educação. Obviamente, um município menor que não tinha tanto poder de investimento, mas aí nós também buscamos implementar parcerias, né? Trouxemos o ciclismo, a caminhada orientada, o ping-pong, lá tem centros esportivos interessantes, assim, o pessoal é um município pequeno, mas tem locais bem estruturados. Né? Locais. Isso. Além dos campos, alguns locais, né? Exatamente. E são locais bem completos, assim, tem a estrutura do Soberano, com cancha de futsal, vôlei, futebol, tem a quadra esportiva de Linha Nova, que é um campo de futebol 7, com uma sede bonita. Então, lá tem opções de prática, tem algumas quadras de areia nos bairros, né? Então, o que nós fizemos? Nós colocamos eventos nesses locais, né? Eventos para crianças, continuamos o que tinha, que era o futebol e futsal, mas implementamos outras modalidades, né? Fizemos parceria com grupos de ciclismo, de caminhada orientada, com profissionais da área de educação física. Enfim, né? Melhoramos a estrutura de alguns espaços que até então não eram tão utilizados, né? Lá tem um centro cultural, tem um espaço do município, onde fica a Câmara de Vereadores, sim, bem amplo, né? Nós incentivamos a caminhada das pessoas, mas, enfim, a comunidade lá ela era mais restritiva, eles precisavam primeiro ver para acreditar no que era possível fazer. Então, foi um trabalho com menos recurso, mas que depois, com o tempo, as pessoas foram se acostumando. Né? Depois disso, lá tem uma situação assim que nunca repete governo, então existe muita troca. Muita quebra, né? Isso. Nos planos. Quebra o projeto, quebra a continuidade, e na verdade, para o esporte, às vezes isso não é bom, porque um projeto que tu implementa, que tu acha interessante, na gestão seguinte, daqui a pouco eles trocam ou fazem alguma outra coisa que entendem ser melhor, né? Não que não seja, mas acaba dando aquela quebra, né? Diego, estamos chegando no final, desculpa, mas nós temos que falar de um outro detalhe, que tu é o fundador de um outro projeto, que ele existe até hoje, mas que foi contigo, e até meu filho jogou na GPF, a Escolinha de Futsal. Conta para nós um pouquinho como é que foi fundar. Nós temos ainda mais 3 minutos e meio de programa. Vamos lá. Eu gosto de falar disso, Cláudio, porque foi uma coisa que eu criei, né, da minha cabeça. Isso saiu de um pensamento meu, de uma coisa que eu tinha vontade de fazer por estar no meio de esporte, né? E assim, para quem trabalha com criança, não tem nada mais legal e mais gratificante do que ver essas crianças
podendo participar. E eu gostava do futsal e eu acabei convidando um amigo meu, que é o Ernesto, que também se Sim. formou em educação física, Baita que tinha jogador. muito isso, que tinha, ele vem de uma região que o futsal é muito forte. Então a gente acabou trabalhando 3 anos, de 2005, de 2004 a 2006, na escolinha do Esporte Clube Voti, que eu tinha muita ligação dentro do clube, né? Acabamos trabalhando na escolinha, mas na verdade em 2007 nós mudamos a chave e abrimos a escolinha de futsal, que é uma coisa, e até hoje essa escolinha continua coordenada hoje pelo Jefferson Dieter, também profissional. Nós fizemos uma coisa interessante, assim, nós passamos a escolinha a ter núcleos. Então hoje ela tem Ivoti, Lindolfo, Presidente Lucena e São José do Hortêncio. E, se não me engano, o Jefferson trabalhou também em Picada Café. Sim, Talvez teve. até siga trabalhando hoje. Eu não sei se está, mas eu lembro que teve lá. Isso. Eu acabei me distanciando, deixando para o Jefferson, né? Ela ainda continua sendo parte minha, mas também pude passar uma parte da escolinha para o Jefferson, que é um menino que começou jogando e que hoje é o coordenador dela, né? Mas na oportunidade de 2007 em diante, o Ernesto cuidava da parte de aulas, né, formado em licenciatura, cuidava das aulas e eu cuidava da parte burocrática, né, de busca de patrocínio, de condição esportiva, de dar material esportivo, enfim, essa parte mais administrativa, né. Mas a escolinha se mantém, assim, eu imagino que tenha passado milhares de meninos, né? E o que mais é gratificante, Cláudio, é o seguinte: hoje eu encontro a gurizada aí de 20 até 25, 26 anos, e esse pessoal sempre recorda assim, aprendi a jogar futsal, aprendi o verdadeiro futsal, digamos assim, né? Sim. Na AGPF, né? E isso tudo graças a essa ideia que a gente colocou em prática lá em 2007 e que segue até hoje, né? Isso que é legal, assim, que isso marca, isso marca, né? Marca muitas pessoas, porque não são só os atletas, mas é a família toda, né? Os irmãos, o pai, a mãe, que dispõem o seu tempo para acompanhar essas crianças, né? E vamos lá, tu melhor do que ninguém sabe, não há nada melhor do que o esporte para manter né, a criança ocupada, né, a mente ocupada. Isso. As crianças, não é só pelo resultado final do jogo, né? Certo. É tudo que envolve isso, né? A nossa escolinha, ela não é uma escolinha de formação de atleta profissional. Ela é uma escolinha de inclusão, de participação, né? Nós temos a parte de disputa de campeonatos, mas também temos a parte onde há iniciação, onde as crianças aprendem, né, os fundamentos do futsal. Então, são situações diferentes, né? 30 segundos, desculpa. Tua mensagem final para o nosso público que está aí nos acompanhando, teus amigos, teus ex-atletas, colegas, atletas. Um abraço aí, se tu quiser. Eu quero te agradecer pela oportunidade, dizer que te parabenizar pelo trabalho. Eu te acompanho há mais tempo, mesmo a gente em cidades diferentes. Tu siga apoiando o esporte amador, né? Eu sigo acompanhando esse trabalho. Quero dizer que torço pelo sucesso do teu programa e dos teus outros projetos. Eu espero que possamos nos reencontrar em pouco tempo, né? E que, assim como tu, outros canais também possam continuar incentivando as pessoas que fazem trabalhos esportivos, né? Que se dedicam a isso, muitas vezes nem por dinheiro, né? Muitas vezes por gosto ao esporte, né? E que possam continuar incentivando o atleta amador, as crianças, os adolescentes que precisam agora cada vez mais desse incentivo, né? E isso é uma coisa que me alegra, porque quem gosta do esporte sempre fica dentro do esporte de alguma maneira, né? A gente acompanha e segue vendo esses trabalhos que são realmente importantes para as comunidades, para as cidades. Eu deixo o meu abraço, minhas felicitações pelo teu trabalho. Quero mandar um abraço especial ao Gerard, que me ajudou muito lá no início,
a ti, na época, com a tua empresa de assessoria esportiva, deixar um abraço para todos os telespectadores e que vocês tenham sempre mais sucesso. É isso que eu desejo. Diegão, abraço, muito obrigado. Dessa forma, encerramos Esporte na TV. Continue agora com a programação da Vale TV.